Toda mulher que se entrega dá, mas nem toda mulher que dá se entrega. Esse é, sem sombra de dúvida, um dos maiores problemas na atualidade. Mulheres que estão em relacionamentos saudáveis com homens, enfim, ou outras mulheres também, na verdade, mas elas não conseguem se fazer abertas e disponíveis verdadeiramente, não conseguem experimentar o verdadeiro prazer, a conexão emocional genuína, orgasmos transcendentais e tantas outras coisas. Está nesse loop de indisponibilidade, mesmo que ela perceba que a pessoa é bacana com ela, gera profunda dor e angústia nela, porque ela quer viver a relação, mas ela não consegue. O parceiro ou a parceira sentem intuitivamente, tentam romper as barreiras que a mulher está levantando, mas eles não conseguem porque a barreira é muito forte e ela já está lá há muito tempo. Não é nem o parceiro nem a parceira que tem que romper essa barreira, a pessoa tem que romper a barreira, e isso cria uma distância brutal entre as partes no relacionamento. Neuroses ou neuras são rotinas automáticas de autodefesa. Houve uma dor, houve um trauma, não quero experimentar isso de novo, então eu coloco as minhas defesas. O que acontece é basicamente o seguinte: primeiro existe uma ferida, depois surge um mecanismo de proteção. Na sequência, o mecanismo funciona. A dor diminui, o sofrimento diminui, o perigo se parece cada vez mais distante e a proteção mais eficaz. Porém, a pessoa se cristaliza nisso. Eu estou distante, não estou sofrendo, ufa, graças a Deus. Só que o que surgiu como um instrumento de autodefesa e autopreservação começa a se cristalizar na identidade da pessoa, com rotinas automáticas de auto-boicote. Então a pessoa começa a boicotar os relacionamentos sem perceber. Ela quer a relação, ela quer a conexão, ela quer. Especialmente se você for mulher, você quer com certeza. Porque os relacionamentos para as mulheres têm um peso 24. Feminilidade tem a ver com conexão, relacionar, e é por isso que as mulheres dominam a cadeia da liderança, porque a pessoa que mais domina as ferramentas de feminilidade, ela sempre se destacará como líder nas relações. Só que perceba o grande problema. O mecanismo instintivo, intuitivo que foi estabelecido para proteger a vida começa a impedir que a vida floresça, começa a impedir que você viva efetivamente. Então você não queria sentir dor, só que você começa a entrar num loop de não sentir nada. Você se sente desconectada da vida, as coisas parecem que perdem significado para você, você começa a perder a esperança nas coisas, você junta a desesperança com a perda do significado e mais tarde você tem uma depressão. Isso é mais sério do que parece. Uma mulher é traída, ela aprende a desconfiar. Ela é abandonada, ela aprende a não contar com ninguém. Uma mulher é machucada, ela aprende a controlar tudo. No início, isso parece evolução, maturidade, desenvolvimento do seu emocional, da sua maturidade emocional, só que nem sempre isso é verdade. Eu quero que vocês entendam que existe uma diferença brutal entre estar protegida e estar segura, se sentir protegida e se sentir segura. Muitas mulheres aprenderam a criar uma rotina na sua vida, rotinas mentais, emocionais e práticas mesmo, que faz com que elas se sintam protegidas do mundo exterior, mas elas não estão seguras. A segurança da mulher, bem como a segurança de toda pessoa humana, vem de relações saudáveis, vem do sentimento de plenitude, vem de um estado interior de contemplação para com a vida. Esse que você galga num sistema hierárquico de devoção de si. Primeiro eu devoto afeto ao Criador, depois eu devoto afeto a mim mesma ou a mim mesmo, e então, bem comigo, eu começo a olhar para o mundo exterior. Cuidarei de todos, mas jamais cuidarei mais deles do que eu cuido de mim. A pessoa mais importante na minha vida sou eu mesma ou eu mesmo. Entendam que o nosso corpo, ele não responde apenas à realidade concreta. Ele responde especialmente à maneira como eu aprendi a interpretar
afastar a realidade. É o que falamos no vídeo anterior sobre a heurística da disponibilidade. Se eu vivo num ambiente seguro, com um homem e uma mulher segura, com a minha família, com pessoas que eu sei que me tratam bem, aquela coisa toda bonita, mas eu estou consumindo 24 horas por dia músicas, filmes, novelas, séries, jornais, notícias, diálogos com pessoas ressentidas, que fala de traição, fala de tirar proveito de um, do outro, aquela coisa toda, isso vai me consumindo de dentro para fora, começa a comer a minha mente. E mesmo que eu esteja objetivamente segura nos meus relacionamentos, eu começo a desenvolver uma psicose, eu começo a ficar neurótica, eu começo a falar, será que fulano não vai me trair? Acho que fulano vai me trair, porque as pessoas, é ser humano, as pessoas vão me trair, porque isso, e eu começo a ficar maluco, começo a apresentar um nível, um grau de ruptura com a realidade, começo a afastar as pessoas, porque o medo do sofrimento é maior do que a vontade de viver. Gente, cuidado! Se o seu sistema interior, se a sua consciência, o seu sistema nervoso acredita que está em guerra o tempo inteiro, ele irá se armar, ele irá se comprimir, ele irá se defender, mesmo que você não esteja. E isso a gente identifica de maneira sintomatizada na vida prática, ou na vida sexual e afetiva, com mulheres que não têm uma lubrificação satisfatória, sentem dor na penetração, muita dificuldade para conseguir entrar num grau de excitação satisfatório, mesmo que ela esteja com uma pessoa que ela sabe que gosta, que ela ama, que ela sabe que ama, mas ela não consegue se entregar. Ela quer, mas ela não consegue. Então ela está dando, mas ela não está se entregando. E ela não sabe por quê. Tudo isso responde a um sistema defensivo que ela começou a adotar para a sua vida quando ela começa a se identificar sobremaneira com as histórias de dor de pessoas que a cercam. Entende? Fora todos os conteúdos também, que aí é uma conversa mais hermética, eu vou poupá-los no dia de hoje, mas tudo isso vai alimentando ela, vai condicionando a mente dela e vai programando a mente dela, as emoções dela e o corpo dela a se fecharem. Não se abra, não está segura, não existe segurança, arme-se aqui, arme-se ali, arme-se, e ela não consegue se desarmar. Só que nós temos um problema fundamental aqui. Feminilidade é um estado de desarme. Uma mulher que não consegue se desarmar, ela não consegue experimentar a verdadeira feminilidade. Ela não consegue experimentar, vivenciar a sua própria natureza. A mulher só floresce efetivamente quando ela está verdadeiramente se sentindo segura. Se ela condiciona sua mente a estados psíquicos e emocionais de insegurança, ela não tem consciência do poder dela. Ela não consegue saber qual é o estado mais alto de feminilidade, de prosperidade que ela pode alcançar. Veja bem, feminilidade é um estado de desarme que favorece prosperidade. Normalmente a prosperidade de um homem está intimamente relacionada com a mulher que ele tem do lado dele. Isso é muito sério. E fora a prosperidade que a mulher pode atrair para si mesma. Como ela não consegue se desarmar porque ela está num estado de reatividade inconsciente, ela não experimenta a verdadeira prosperidade, ela não consegue ser penetrada pela vida, ela não consegue permitir que o próprio Deus penetre a consciência dela, irrigue a vida dela com bonança, com benesses, com ventura, porque ela está fechada. O aspecto masculino da vida é o aspecto penetrativo, tem a ver com a vida de fora, que flui fora e toda aquela coisa, mas a penetração depende da permissão do seu receptor. Queridos, se a mulher não se permite ser penetrada pela vida, ela não será penetrada pela vida. Se ela não permite Deus agir na vida dela, ele não agirá. Entende como é que acontece? Se você não se abre para ser penetrado em todos os níveis conscienciais, em todos os níveis de entendimento, você não florescerá em feminilidade. Você não alcançará a suprema felicidade. Porque para a mulher alcançar a felicidade, ela depende de permitir. A mulher, a jornada da mulher não é uma jornada de busca.
Essa é a jornada masculina. A jornada masculina é uma jornada de provar o seu valor para o mundo. A jornada feminina é de permissão. Eu me permito ser mulher, eu me permito receber, eu me permito ser penetrada por Deus, eu me permito ser penetrada pela vida, eu me permito ser penetrada pela minha própria história imortal, eu me permito ser penetrada pela minha essência, eu me permito ser penetrada pelas relações boas, eu me permito ser penetrada pela vida, pela prosperidade. A jornada da mulher é uma jornada de permitir, porque quem detém o domínio sexual e o domínio, quando eu falo de sexo, eu tô falando de no nível mais expandido co-criativo. O poder do sexo é da mulher, porque é ela que recebe. Se você não quer receber, você não vai receber. Não existe isso. Cosmicamente falando, hermeticamente falando, se respeita a vontade dos outros. Deus jamais vai impor algo para você. A gente vive aquilo que a gente quer viver. Se você não está se sentindo segura, se você não quer se abrir, se você não quer confiar, não em mim, mas em Deus, nas leis universais de amor, na abundância e na bondade universal, é isso, meu bem. É o que tem para hoje. É uma vida morna, mediana, medíocre, triste, pálida, cinzenta. É o que tem para hoje. Agora, aquelas que se permitem se permitir, elas experimentam grandes progressos, grandes evoluções, grandes transcendências. Aí você vai conhecer o verdadeiro poder da feminilidade. É justamente por isso que tem tantas mulheres que conseguem dividir a cama, mas não partilhar a sua alma. Conseguem se relacionar com as pessoas, mas não descansarem dentro dela. Porque a fortaleza que foi construída inicialmente para impedir a entrada da dor, começou também a impedir a vivência, a experiência do amor vivo em si mesmo. Eu quero que você entenda que toda guerra travada contra o masculino fora de você é uma guerra travada contra o masculino dentro de você. Homens, incel, red pill, a mesma coisa. Toda guerra travada contra a mulher, contra o feminino fora, é uma guerra travada contra o seu feminino dentro. Na prática, significa ter mulheres que não se conectam, que não confiam na sua masculinidade, elas não conseguem iniciar as coisas, elas não conseguem sustentar as coisas, ou ainda que elas consigam, elas não conseguem encontrar um equilíbrio, elas acabam descambando para um grau de tirania, de perversidade muito grande. Ela quer controlar, ela consegue controlar o outro, mas ela não consegue se desarmar, se fazer vulnerável para que a pessoa possa confiar, porque nem ela não confia nela mesma. Um homem que tem aversão ao feminino, ele não consegue contemplar a vida, ele não consegue ter experiências com prazer. O prazer é do campo da feminilidade. Ele não consegue ter experiência com a beleza, com o sossego, com a leveza, que são todos pontos, né, constitutivos do que a feminilidade é. Quando eu me volto para um homem fora de mim e começo a odiá-lo, começo a persegui-lo, começo a querer a morte, cortem minhas cabeças, eu estou fazendo isso comigo mesma e estou fazendo isso contra um aspecto do próprio Criador. Só que condição necessária para prosperar, para viver, para curar é a junção desses aspectos complementares. É necessário que haja a penetração, a fecundação de uma nova ideia para que as outras possam morrer. Perceba isso. Então não é inteligente ficar animando discursos de ódio contra o homem, contra a mulher, contra os relacionamentos, contra a família, quando no fundo o que você mais desejaria é poder repousar, é poder confiar, é poder descansar. Não é inteligente negar tudo isso. E já falamos, e isso vai descambar em psicose, e isso vai descambar em neurose, e isso vai descambar em loucura. Essa defesa que se descompensou, que você criou contra a dor, começa a deixar de ser uma resistência, um impedimento em relação à dor e começa a ser uma resistência contra a própria existência. Você está lutando contra o amor, você está lutando contra a saúde, contra a prosperidade, contra o trabalho, contra o próprio sexo. Você não consegue se permitir ser devassada pelo divino, pelo sagrado, para a partir disso que você vai receber, você prosperar. Eu sei que a consciência feminina deste mundo aqui aprendeu a se armar contra o masculino, contra os homens. A gente sabe da história de dor que as mulheres viveram. Só que, queridos, os tempos são outros.
E os tempos são chegados de vencermos esses impedimentos, de florescermos, vocês entendem? Cuidado com o que vocês consomem, isso está intimamente ligado com a saúde psíquica e emocional de vocês. Eu vou ter que bater nessa tecla porque eu sou comunicadora de formação. Eu sei o que acontece dentro de uma redação, eu sei o que acontece dentro de uma sala de roteiro, eu sei bem o que acontece, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que acontece numa sala de publicidade, eu sei o que nós somos ensinados a vender para fazer com que ativar em vocês gatilhos de compulsão. De compra. Vocês estão falando com alguém que trabalhou com isso por muito tempo. Agora eu uso tudo que eu aprendi pro bem aqui. Mas eu sei o que eu estou falando, meus amigos. Então, cuidado. Existe uma coisa chamada cascata da disponibilidade. Enquanto a heurística da disponibilidade vai atacar o plano individual das pessoas, ou seja, você começa a acreditar numa realidade porque na sua memória você só tem disponibilidade disso daí. A cascata da disponibilidade faz com que a gente acredite que quanto mais eu vejo uma coisa, mais eu concluo que ela deve ser real porque está todo mundo falando dela. Mas eu não critico de maneira responsável essa informação. Tá todo mundo falando que homem nenhum presta, tá todo mundo falando que todo relacionamento, tá todo mundo falando, e aí eu começo a acreditar. Só que não é que tá todo mundo falando, é um recorte, ok, massivo que está falando, pode ser, mas tem muita gente que não concorda com isso, tem muita gente que vive relacionamentos saudáveis, essas pessoas não recebem palco, essas pessoas não têm audiência, percebam isso? Então cuidado, ainda que eu esteja vendo sendo repetido quintuplicadamente uma série de crenças doentias, corrosivas e maléficas, elas não são verdade. Pode ser que tenha sido verdade na vida do José, do Antônio e da Maria, mas não significa que na minha vida será. Não significa que na vida das outras não sei quantas milhões de pessoas será. Esse é um convite para que vocês duvidem daquilo que vocês vejam, duvidem daquilo que vocês leem, critiquem as músicas que vocês ouvem, critiquem o cinema que vocês consomem. Se abram para o novo, se permita ser penetrada por uma nova perspectiva sobre a vida. Faça a si mesmo esse convite quando você acordar e quando você for dormir. Senhor, eu quero ser penetrada pela realidade que você é. Se tudo isso é mentira, se eu estou realmente adoecida por conta desse sistema manipulativo, midiático, diabólico e tudo mais, me ajude a enxergar uma nova visão de mundo, me ajude a enxergar uma nova forma de viver, uma nova forma de ser mulher, a forma verdadeira de ser mulher, a forma verdadeira de ser feminina. Abra-se para isso, queira ser penetrada, queira produzir a partir dessa penetração da vida divina que entrará por dentro do seu coração e da sua mente e irá modificar todas as suas estruturas. Mas você tem que querer, você tem que se permitir. Peça a Deus, Senhor, eu quero conhecer um novo tipo de homem, homens verdadeiros, masculinos, reais. Eu quero ter acesso a isso. Tire o véu dos meus olhos e aguarde que uma grande movimentação acontecerá na sua vida. E pode ter certeza que isso ajudará você não apenas na sua vida psíquica e emocional, como também na sua vida sexual prática. Mulheres que nunca tiveram orgasmos, que nunca conseguiram ser penetradas na vida prática física, conseguirão vivenciar isso. E vocês descobrirão que a penetração não dói. Vocês descobrirão que a penetração é prazeroso tanto quanto para o homem, para a mulher e, na verdade, muito mais. Vocês descobrirão que quando vocês se permitem receber sem medo e se conectar em regime de intimidade real com o outro e com o Criador, vocês perceberão que mágicas acontecem na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, na sua forma de ser. Esse é o convite desse vídeo. Abra-se para sentir.